Olá, mulheres, aqui é a Denise, do Café com Jesus e as Amigas, e nós estamos nessa jornada de 21 dias no quarto de guerra. E hoje estaremos falando sobre jejum e oração. O jejum precisa ser acompanhado de oração. Do contrário, é apenas uma dieta muito radical. Você se priva do alimento por um período específico, a fim de se dedicar à oração e de se concentrar em Deus. Do mesmo modo que a Bíblia não é simplesmente um livro de histórias, o jejum não é apenas uma prática antiga para a qual olhamos e agradecemos ao Senhor por não precisar mais cumprir. Ela é uma prática tão relevante e crucial para uma vida de sucesso e verdadeiro como sempre foi. Jesus disse, quando jejuarem, Mateus 6,16, ele não falou, se algum dia sentirem vontade de jejuar. Deus sabe que o maior prazer de todas nós é comer. Ninguém sente vontade de parar de comer e de se negar. Mas quando fazemos isso, damos um passo de obediência ao Senhor para a sua glória e mostramos para o nosso corpo quem está no controle. O jejum quebra o domínio do inimigo sobre a nossa vida, a fim de nos livrar de qualquer coisa que nos amarre. Por exemplo, maus hábitos de saúde, processos de pensamento obsessivo e emoções negativas são quebrados por meio do jejum e da oração. Essa tem sido a minha experiência pessoal. O jejum ajuda a ganhar força espiritual, a limpar o seu coração e também lhe dá clareza. Quando você jejua, você pode receber revelação de Deus, que a dará o conhecimento necessário para você solucionar problemas específicos. À medida que você se aproxima do Senhor, você o ouvirá falando ao seu coração sobre a direção correta para a sua vida. Ou você irá enxergar a maneira de superar essa situação difícil. Jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Esdras 8:23. Quando você tiver necessidade de resistir a pecados ou tentações de qualquer tipo, o jejum também quebrará a corrente de encanto sobre você. Se sua vida parecer fora de controle, o jejum e a oração a colocarão de volta sobre o controle do Senhor, eliminando essa confusão. À medida também que você jejuar e orar, ou depois que o jejum terminar, você sentirá o poder de Deus fluindo com mais intensidade em seu interior. O jejum, acompanhado de oração, é um dom, é um privilégio concedido pelo Senhor e te influenciará positivamente em todos os aspectos de sua vida. Nem sempre eu e você sentiremos o desejo de jejuar, mas todas as vezes que nós o fizer, com certeza ficaremos muito felizes por causa da vitória espiritual e incrível que nós vivenciaremos. Jejuar é tomar uma decisão de não comer por um período específico para dar as costas àquilo que a nossa carne mais deseja e colocar Deus no centro de tudo. O jejum a leva a um conhecimento maior do Senhor e abre o caminho para uma atuação mais poderosa do Espírito Santo em nossa vida. Mais de 25 ótimos motivos para jejuar podem ser encontrados em Isaías 58. E qualquer um deles já seria razão suficiente para nós aderirmos a essa disciplina espiritual. Mas somente no versículo 6 há 4 grandes motivos. E é esses que eu irei dividir com vocês. O primeiro motivo: soltar as correntes da injustiça. Sempre que o inimigo prender você, o jejum a soltará e operará liberdade em sua vida. É como se o Espírito Santo
derramasse o óleo da unção sobre você e o inimigo não conseguisse segurá-la, por meio do jejum e da oração, você encontrará liberdade de forma mais rápida e completa. Glória a Deus, né, irmãs? Em segundo lugar, o jejum desata as cordas do jugo. O jejum é um caminho para nos livrar de qualquer jugo que carregamos. Todos os dias pode haver jugo sobre os nossos ombros que não fomos criadas para carregar. O jejum, acompanhado da oração, é a melhor maneira de levantar esses pesos. Em terceiro lugar, o jejum põe em liberdade os oprimidos. A libertação quando você jejua, mesmo se ela não ocorrer durante o jejum em si, a oração e o jejum abrem o caminho para isso. Em quarto lugar, o jejum rompe todo o jugo. Romper o jugo significa liberdade de qualquer restrição colocada em você pelo inimigo, pelos outros, ou por uma compreensão limitada do que de fato é a liberdade em Cristo. Existe um ponto de interrogação no final, porque o versículo inteiro é uma pergunta. Deus está perguntando: não é isso que eu, o Senhor, quero ver acontecendo quando você jejuar? Deus está dizendo que não quer que jejuemos apenas para que a nossa voz seja ouvida, mas sim para nos humilharmos diante dele, para que ele realize essas coisas em nossas vidas. Isaías 58, versículo 4 e 5. Também em Joel 2, versículo 12 diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O jejum é uma das ferramentas espirituais mais poderosas. Irmãs, esse texto que eu li foi extraído do livro da Stoffel Martin, 30 dias para tornar-me uma mulher de oração. Esse livro também é uma dica, uma recomendação para você que deseja se aprofundar em uma vida de oração. Eu espero que você também, através desse áudio, esteja motivada e inspirada pelo Senhor a estar usando essa ferramenta espiritual poderosa. Não adianta nada nós aprendermos, nós escutarmos, mas nós não colocarmos em prática. Irmã, que Deus te abençoe.